Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos então a mais um vídeo sobre a aula de medidas de ocorrência, medidas de efeito e medidas de impacto. Esse vídeo então vai ser uma quinta parte dessa aula. E na verdade essa quinta parte eu adicionei ela a posteriori, porque ela é uma errata, ou seja, eu vou utilizar esse vídeo, ele vai ser bastante curto, para fazer uma correção num erro importante que eu cometi num dos vídeos dessa aula, mais especificamente no vídeo sobre medidas de impacto. O erro, pessoal, que eu cometi foi quando eu expliquei as medidas de impacto NNT e NNH. Eu não vou me aprofundar nelas nesse vídeo, tá, pessoal? Se vocês precisarem, vocês podem assistir o vídeo referente às medidas de impacto para relembrar o que são essas medidas. Mas, basicamente, então, o NNT ou NNH são medidas de efeito que são calculadas da seguinte forma. No numerador, nós temos o número 1, e no denominador, nós temos o valor absoluto da diferença de risco, ou seja, a diferença de incidência entre os expostos e os não expostos, e a gente calcula o valor absoluto disso para garantir que o número ele vai ser sempre positivo. Dependendo da situação, então, a gente interpreta isso como NNT ou NNH, conforme explicado aqui no slide. E pensando, por exemplo, numa intervenção voltada a reduzir o risco de infarto, e nós calculamos, então, o NNT, e nós observamos, então, um valor de 25, significa que a cada 25 hipertensos que nós tratamos com essa nossa intervenção, em média, um caso de infarto vai ser prevenido. Ou seja, é o número de pessoas que nós precisamos tratar para prevenir um caso da doença. E o NNH ele vai ter uma interpretação similar, mas ele se refere ao número que nós precisamos tratar para que nós tenhamos um caso de efeito colateral ou um caso de doença. Então, o NNT se refere, então, à prevenção de doença, né? E o NNH vai se referir, então, a acontecer a doença, um efeito colateral, por exemplo, de uma intervenção, enfim, um desfecho negativo ou indesejável. E qual foi o erro, pessoal, que eu cometi? O erro foi quando eu expliquei a interpretação dessas medidas. No vídeo sobre as medidas de impacto, eu falei que quanto maior o NNT, maior o efeito da intervenção. E quanto menor o NNT, menor o efeito. E, na verdade, é o contrário. Ou seja, quanto menor o NNT, maior é o efeito. E quanto maior o NNT, menor o efeito. E a mesma coisa para o NNH. Isso pode parecer, né, pessoal, assim, numericamente um pouco contraditório ou contraintuitivo. Afinal, quanto menor a medida de impacto, maior é o efeito da intervenção, não deveria ser o contrário? Mas vamos lembrar, pessoal, do que o NNT significa. É o número de pessoas que nós precisamos tratar para prevenir um caso da doença. Então, vamos pensar que nós temos duas intervenções. Para uma delas, o NNT é 20 e para outra é 40. Qual que tem o maior efeito? Aquela cujo NNT é 20, porque se eu trato 20 pessoas e consigo prevenir um caso de infarto, é um efeito maior do que eu precisar tratar 40 para conseguir prevenir um caso de infarto, certo? Então, quando a gente pensa sobre essas medidas de impacto dentro de um exemplo como esse, fica claro que, na verdade, não há uma contradição, mas sim, essa é simplesmente a forma correta de interpretar essas medidas de impacto. Certo, gente? Então era isso que eu tinha para falar nesse vídeo de errata. Peço desculpas pelo erro no vídeo anterior. Se vocês detectarem mais erros ou outros pontos que não estão claros, entre em contato nos comentários ou por e-mail, que eu vou estar sempre à disposição para esclarecer dúvidas ou mesmo para regravar os vídeos ou gravar alguma errata como eu estou fazendo agora. Certo, gente? Um abraço e até a próxima.